Conhecereis a verdade, disse Jesus, e a verdade vos libertará. Victor Hugo, pela mediunidade de Edivaldo Pereira Franco, teve a oportunidade de afirmar que a verdade tem 3 faces: a nossa verdade, a verdade dos outros e a verdade verdadeira, a verdade como ela é. Alguns afirmam que a verdade é Deus. E se Deus é o absoluto, jamais teremos a verdade completa. No entanto, o homem, tendo a sua verdade, conquista através do seu esforço, através do seu trabalho, através do seu amadurecimento. À medida que ele cresce, à medida que ele aprende, ele vai acumulando informações. E à medida que essas informações lhe permitem, passa o homem a possuir parâmetros, possibilidades de interpretação e vai cada vez mais compreendendo o significado das coisas. A verdade de cada pessoa, a verdade dos indivíduos coletivamente, é uma verdade que surge devagarinho, que surge com muitas dificuldades, em virtude da pequenez do homem, do seu pouco tempo de evolução, da sua infância e juventude espiritual. Mas a vida coletiva, a vida de civilizações, não é uma coisa simples. É uma coisa muito grave, muito complexa. E a divindade tenta, de todas as formas, colaborar para que o homem se conscientize o mais rapidamente e tire o melhor proveito da sua vida, da sua experiência humana. Por isso, através dos tempos, a divindade oferece à criatura aspectos da verdade através da revelação, para que o homem tenha melhores parâmetros e melhores condições para administrar a sua existência, administrar os eventos da vida, as possibilidades e ser mais feliz e feliz mais depressa. A verdade revelada também é paulatina, de acordo com o amadurecimento da criatura, com o amadurecimento das coletividades. Desde o início da vida, o começo das civilizações, a misericórdia divina, através da bondade do Cristo, enviou à Terra representantes da luz, espíritos superiores, almas de escola, que através de determinados caminhos revelavam esses aspectos relativos da verdade, dando ao homem condições de melhor apreciar o que ele mesmo havia conseguido, o que ele mesmo havia conquistado. Houve um momento da história muito significativo. Há quase 2000 anos atrás, quando Jesus, pessoalmente, resolveu trazer à humanidade mais alguns aspectos da verdade, ao tempo em que lhe demonstrava o seu afeto, a sua ternura, a sua bondade, o seu amor. Jesus, o Rei Solar, como afirma Joana de Ângeles, abandona as estrelas, o seu mundo especial na erraticidade, e mergulha na direção da Terra, modificando as suas vibrações, segundo Emmanuel,
durante aproximadamente 4 a 6 milênios, para adentrar o nosso universo, para tangibilizar-se entre nós. E isto fazendo, Jesus levanta imediatamente uma bandeira, a bandeira do amor. Um sentimento pouco utilizado e pouco defendido por aqueles que conduziam a vida, pelos homens que dominavam a existência e estabeleciam os processos da evolução. O amor era considerado pelos pensadores, pelos dirigentes, pelos homens, como um sentimento menor, um sentimento frágil, um sentimento frouxo. Era um sentimento que descaracterizava o caráter, que entibiava a criatura. Era um sentimento deixado para as mulheres e para os escravos, porque naquele tempo as mulheres e os escravos não tinham alma. Em Roma, ao tempo do Cristo, Sêneca discutia com seus pares, filosofavam demorada e profundamente sobre uma tese: a possibilidade da existência da alma na mulher. Será que a mulher tem alma? E como não concluíam pelo sim ou pelo não, o amor era deixado às mulheres e aos escravos. Jesus, na Palestina, dominada por Roma, ao tempo em que imperava essa diretriz, desdobra a bandeira do amor e preconiza-o como sendo o sentimento básico, fundamental, a alavanca propulsora da vida. Ele imediatamente vai contra o que estava estabelecido e acrescenta que o homem e a mulher têm o mesmo valor diante de Deus, abalando também outra estrutura do pensamento vigente. Mais audacioso, mais impetuoso, ele chega a dizer que o pobre e que o escravo é tão importante e tão significativo quanto o rico e quanto o senhor. E ele generaliza quando afirma que todos os homens, no sentido lato da palavra, são filhos de Deus, têm os mesmos direitos, as mesmas possibilidades e se candidatam à felicidade finalmente. A mensagem de Jesus é reacionária, também renovadora, é um tipo de verdade revelada, porque Jesus não era um intérprete do pensamento humano. Jesus não analisava os conceitos da vida para traduzi-los. Ele era aquele que estabelecia as leis, e mesmo humanizado a sua consciência, não se sentia constrangida, possuía a liberdade plena para a apreciação profunda e devida do significado de todas as coisas. A sua postura, portanto, ao afirmar a excelência dessas atitudes, era a postura do rei da vida, que claramente definia as bases da sustentação da vida, as leis que ele mesmo havia criado para processar a evolução de todos os seres e de todas as coisas. A verdade trazida pelo Cristo colaborava com o homem para que ele pudesse direcionar os seus passos de forma mais apropriada e mais feliz, embora soubesse que a sua tentativa seria quase vã. Embora tivesse certeza, pela sua percepção divina, que somente um punhado de almas se sentiria tocado por aqueles sentimentos e expressões, deixando que o tempo um dia elevasse os seus conceitos à postura de conceitos maiores e mais significativos. No entanto, aquela não era a primeira vez que alguém
falava sobre o amor, engrandecia o amor. O Oriente, muito distante, quase desconhecido, mágico, também afirmara a excelência desse amor, através dos seus pensadores, dos seus filósofos, através dos seus líderes espiritualistas. A mensagem do Cristo consegue um certo objetivo. Estabelece as bases de um movimento que dividiria o tempo em antes e depois dele. E o cristianismo se instala na terra para colaborar como mais uma verdade revelada com a evolução dos homens. Até porque Jesus considerava que o seu pensamento exposto com tanta clareza permaneceria indene por todo sempre, colaborando com o homem para o seu engrandecimento e para a sua felicitação definitiva. Depois do Cristo, durante muito tempo, as vozes se ergueram em nome dele, oferecendo à humanidade diretrizes abençoadas, conceitos libertadores, embora essas vozes fossem amordaçadas e destruídas. Porém, à semelhança da fênix da lenda, que renasce das próprias cinzas, elas despertavam aqui, ali, além, adiante, por toda parte, proclamando repetidamente as bases da verdade. Novas verdades, incentivando o homem na sua busca da felicidade, na sua busca de Deus. Se pudéssemos demorarmos-nos muito tempo na análise da história e relacionarmos os mais notáveis intérpretes da verdade, veríamos a excelência da bondade divina. Compreenderíamos por que Jesus nos ama tanto, ao ter-nos enviado os seus representantes, os seus émulos, lembrando-nos da excelência da vida e ajudando-nos a compreendê-la exatamente. Modificações extraordinárias se operam na Terra através do tempo. A renascença é geralmente considerada como sendo o despertar da civilização pagã. No mundo novo, no mundo extraordinário, os homens arrancam as grandes e belas estátuas que estavam soterradas, escondidas, e oferecem-nas outra vez às sociedades. Os velhos manuscritos de Ésquilo, de Sófocles, de Platão e de tantos outros pensadores da antiguidade esquecidos, até porque a Europa da Renascença quase não sabia da existência da latinidade com a sua cultura. Desconhecia quase que inteiramente a língua grega, toda a filosofia clássica do passado, como se não houvesse existido aquela antiguidade, aquela anterioridade. Notáveis pesquisadores fazem com que esse passado venha à tona. São os grandes laboradores do Cristo, os grandes mensageiros da verdade. Eles são as bases da renascença, revolucionando o pensamento, ofertando a própria vida. Ela traz uma renovação no campo do intelecto, traz uma renovação no campo da arte, traz uma renovação no campo do espírito, traz uma renovação no campo dos direitos sociais. São movimentos básicos, fundamentais, naturalmente lançados para o futuro e para o porvir. E todo movimento explode, tomando conta devagarinho da terra, até que surge o iluminismo, estabelecendo as bases para a Revolução Francesa, para a era industrial, para o advento do mundo civilizado. É exatamente no meio do século passado, depois do grito de redenção dos enciclopedistas, que uma figura extraordinária explode na Europa. Allan Kardec. Um nome inteiramente desconhecido, sem anterioridade. Um homem que nada representava,
porque nada havia escrito, nada havia falado e praticamente não existirá antes. Exatamente porque o nome Allan Kardec somente existira como individualidade e personalidade há quase 2000 anos atrás na própria França, quando ela se chamara Gália Lugudunense, e ele foi um sacerdote druida que acreditava na comunicabilidade dos mortos com os vivos e nas vidas sucessivas. Agora, usando esse pseudônimo, o professor francês Hippolyte Léon Denis Arrivaille contata, através da mediunidade, os mortos que voltam, os espíritos que falam, o despertar de uma nova era, o início de um novo marco na história da evolução do pensamento filosófico. Recolhe as informações da chamada imortalidade, recolhe o pensamento dos espíritos, dos desencarnados, como ele afirma, e transforma-os num livro magistral. O livro dos espíritos, que marca o início da construção do edifício da fé científica, da fé renovada, da fé libertadora, a única capaz de acompanhar para e passo todo o processo intelectual científico da humanidade. O livro dos Espíritos abala as estruturas do pensamento humano. Pela primeira vez, uma filosofia espiritualista atesta a imortalidade da alma, a existência de Deus, a comunicabilidade dos espíritos, reafirma os conceitos antigos das vidas múltiplas com o nome de reencarnação e prova-o através do gabinete de pesquisa, das deduções lógicas, dos raciocínios exatos, desafiando o Magister Dixit, que surgira na Europa depois da Revolução Francesa, de várias revoluções iniciadas na Europa e no mundo, e que afirmavam abertamente o início de um novo período na evolução humana. O materialismo dialético, o materialismo ateu, o materialismo científico, o materialismo que, sob todas as classificações, negava a existência de Deus, a existência do Espírito, a existência de regiões numa outra dimensão existencial. A tese espírita, poderosa, assentada em bases inamovíveis, tem a ousadia de enfrentar os pensadores novos que se libertavam das rédeas esmagadoras e dominadoras do dogmatismo que durante séculos e milênios manteve a ciência em suas mãos, deixando-a sufocada, sem lhe permitir o direito de perquirir, de avançar. E quando por alguma razão alguém ousava afirmar algo diferente dos conceitos vigentes na teologia tradicional, essas vozes eram amarguradas, eram destruídas e os seus donos eram mortos. A doutrina espírita nada teme, porque a doutrina espírita não é produto da mente prodigiosa de Allan Kardec, não é resultado das suas especulações filosófico-científicas, nem é tampouco a tradução da soma dos pensamentos dos renovadores europeus, ou a conclusão de todas as pesquisas e tentativas da Renascença em todos os seus processos. A doutrina espírita é, antes de tudo, a verdade revelada. Mais uma vez, a misericórdia divina abre as cortinas da imortalidade, abre as cortinas do mistério e deixa que se derrame dos céus para a terra o esclarecimento abençoado que liberta a consciência do homem. Os Espíritos afirmam, no livro que seria publicado mais tarde, em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, a religião espírita não é mais uma religião, é a religião, porque se fundamenta nas leis da natureza. A tese espírita, a filosofia espírita, a doutrina espírita é produto da revelação que o mundo espiritual faz à Terra, comunicando como Deus existe, como a vida existe e quais as leis que processam todos os níveis da renovação e da evolução. A verdade surge, misericordiosa,
oferecida por Jesus à humanidade, para que ela possa, com esses recursos e com essas bênçãos, conviver com as ideias novas, com o pensamento científico vigente, com o materialismo de toda a natureza, com o desencontro do homem que procura agora, sob nova modalidade do pensar, encontrar a felicidade, encontrar a paz, encontrar o êxito e o sucesso definitivos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus, no seu tempo, teve o ensejo de afirmar: eu não vos deixarei órfãos, eu pedirei ao meu Pai, e Ele vos mandará o novo Consolador, que vos recordará todas as coisas que vos tenho dito, que vos falará de outras que não podeis compreender por enquanto, e Ele ficará convosco para sempre. João 14. A doutrina espírita se ergue e afirma à criatura: Deus existe. Deus é uma realidade, é o construtor do universo e da vida. O homem é o binômio corpo-espírito. O corpo é veste, o corpo é meio, o corpo é caminho. O espírito já viveu antes do berço, o espírito viverá depois da morte. Victor Hugo, o grande poeta, o grande lírico francês, tem o ensejo de afirmar: o berço tem o seu ontem e o túmulo tem o seu amanhã. A doutrina espírita afirma: não existe a morte, e o amor não acaba jamais. Os que se foram permanecem em contato com os que ficaram, embora estejam numa outra dimensão. Esta dimensão bem próxima do homem lhe permite interferir no seu comportamento, ter ingerências em suas escolhas e atitudes, pressionar a sua vida. Allan Kardec, preocupado, indaga ao mundo espiritual. E os espíritos respondem, quando ele pergunta se os mortos podem influenciar a nossa vida e o nosso comportamento. Muito mais do que imaginais. Na maioria das vezes são eles que vos dirigem, pois existe uma ponte ligando as criaturas, as encarnadas e as desencarnadas. A doutrina espírita vai libertar a mente do homem, pois lhe afirma taxativamente que diante das novas leis a felicidade é produto do trabalho e do esforço de cada criatura. O representante de Deus, o atravessador da fé, aquele que dava ao homem a felicidade ou a dor, aquele que preconizava o céu ou o inferno, já não tem mais força nem expressão na verdadeira vida. O conceito de felicidade se modificou, se transformou, porque ele é acima de tudo um estado da alma, que parte de dentro para fora. A felicidade é uma conquista individual. Cada homem, cada ser, cada criatura deve buscá-la, deve procurá-la, deve construí-la com o seu trabalho, com o seu esforço, com as suas lutas. Quanto mais consciente ele se transforma, mais capaz ele é de administrar a sua vida, a sua existência, desenvolvendo os patrimônios adormecidos. Joana de Ângeles, com muita propriedade, tem o ensejo de afirmar que existem energias de difícil classificação, adormecidas dentro da criatura, esperando a oportunidade de virem à tona, de se manifestarem, para que o homem se transforme de pigmeu em gigante. Lembrando Jesus que afirmava: sois deuses, tudo o que eu faço vós podeis fazer, e muito mais ainda. A doutrina espírita é muito clara. O espírito foi criado simples e ignorante, à imagem e semelhança de Deus. Parecia reafirmar com Humboldt, quando ele tem o ensejo de dizer: parece que ao homem repugna reconhecer que encerra muito mais coisas do que imagina. O homem não era somente um turbilhão de alterações químicas e moleculares, um acidente da natureza, um produto do acaso. O homem era a construção demorada e lenta, complexa e sublime, do artífice da vida, que recebera das mãos de Deus as possibilidades de gerar a vida,
de desenvolvê-la e fazê-la atingir os níveis mais encantadores da felicidade. O espírito foi criado simples e ignorante, à imagem e semelhança de Deus. Desde o momento em que ele foi criado, traz em sua natureza mais íntima a divindade adormecida. Um dia, esse eu virá à tona, tomará conta da existência. O homem extrapolará os limites da mediocridade e transformará os seus talentos em alavancas propulsoras, em instrumentos de construção e de realização. Respondendo à pergunta 540, os espíritos dizem Allan Kardec dessa forma: tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. É a explicação da evolução do espírito, o percurso que ele faz em busca da felicidade. A doutrina vai mais além, alongando as suas perquisições e libertando a mente da criatura, ajudando-a a entender o significado da vida. A verdade aí se encontra. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas é necessário que o homem a tenha, que ele a conquiste, que ele a armazene, que ele a pratique, que ele a coloque em sua vida, em seu comportamento íntimo e em seu comportamento social. Sem que ele pratique, sem que ele viva, sem que ele aplique a filosofia da verdade, jamais se poderá transformar, pois para evoluir necessita exercitar-se, e necessita viver, necessita poderosamente mergulhar na intimidade do significado da vida. A verdade aí está, à nossa disposição, a nossa verdade, a verdade dos outros, a verdade fundamental, oferecida pela divindade à humanidade. Cabe a cada criatura, a cada ser, a cada espírito, utilizar o seu momento, apropriar-se dos seus recursos e das suas dádivas e atribuir-se o direito de crescer, o direito de ser feliz, o direito de avançar, porque não existe ninguém na Terra que não mereça esse direito, que não tenha esse direito. Não existe ninguém nas coletividades humanas que não esteja abençoado pela magnânima destinação de um dia se aperfeiçoar, de mergulhar no coração de Deus. É necessário que haja aquele momento, é necessário que venha aquele estímulo, é preciso que uma certa motivação toque a criatura e a faça avançar. Devagarinho, o homem vai sendo estimulado. Aqui, ali, mais adiante, nos variados períodos da história, tivemos o ensejo de recebermos essa estimulação. Vivemos antes do Cristo, nos variados períodos da história humana. Compartilhamos com o próprio Jesus dos eventos da época. Talvez tenhamos sido algum daqueles cristãos que mergulharam, mesmo no anonimato, no mar profundo dos ideais, sacrificando a própria vida. Quem sabe vivemos nos processos renovadores da Renascença. Estivemos em todas as regiões do globo, onde os movimentos permitiram o eclodir de uma era nova. Quem sabe estivemos junto a pensadores, a capitães da fé, a reis, estivemos no campo, estivemos na fábrica. Todos nós percorremos os caminhos diversificados da existência, amadurecendo as nossas possibilidades para, no momento acertado, despertarmos, sentirmos a presença de Deus e buscarmos a eternidade, a felicidade, que é o nosso direito, que é o direito de todos. Agora, a doutrina espírita nos encontra. A filosofia espírita nos visita. Jamais em qualquer período da história humana o homem foi visitado por tal coeficiente de informações. Em nenhum período da história, nem mesmo no período do cristianismo com Cristo, a criatura recebeu tantas dádivas para compreender a vida, para compreender a si mesmo e para colocar-se na existência como alguém que administra a própria força, como alguém que arremete em busca da felicidade, como alguém consciente à procura do seu lugar no espaço sideral.
Jamais, em tempo algum, em nenhum momento da história, junto a qualquer ideia filosófica, científica ou religiosa, o homem pode compreender tanto Deus, tanto o universo, tanto a vida e a si mesmo, quanto agora, à luz da doutrina espírita, que deslumbra sua mente, equacionando todos os problemas e todas as dúvidas da atualidade. A criatura tem a possibilidade de compreender a sua origem, a sua natureza, o seu destino, as leis que marcam o progresso da vida, estabelecem os rumos da civilização. Mas a verdade de poderoso, era um homem muito rico, era um homem muito capaz, e quando identificou a mudez do seu filho, sentiu-se estarrecido, pois o herdeiro do trono, o seu filho, era um homem inválido. A mudez apequenava a criatura. O homem mudo não tinha nenhuma significação, no entanto. Creso tinha aquele filho. Chamou então os médicos da corte e disse-lhes: desejo que o meu filho volte a falar imediatamente. Desejo que ele fale. Os médicos cercaram a criança, envolveram-na em todos os seus recursos, mas não tiveram outra alternativa senão, depois de algum tempo, de comunicar ao poderoso monarca que o filho dele, que o seu herdeiro, continuava mudo. Imediatamente, Creso convidou outros médicos que pretendiam uma oportunidade como aquela, e eles vieram em comissões, envolveram a criança em estudos, em trabalho, em pesquisa, em exames e tentativas, medicaram-no, mas o menino continuava mudo. Creso então chamou os médicos do reino, aqueles menores, pequeninos, desconhecidos, inexpressivos, e eles acorreram ao palácio. E Creso proclamou: aquele que fizer o meu filho falar, receberá a metade do tesouro do reino, porque o tesouro do reino de Creso, o tesouro da Lídia, era o mais cobiçado de toda a terra. E eles vieram pressurosos e tentaram, mas o menino continuava mudo. Creso então despachou os seus ministros para que eles percorressem a terra e comprassem escravos e contratassem pessoas habilitadas, quem fosse possível, para curar o seu filho. E desfilaram diante da casa palaciana, diante de Creso e do menino, os homens mais estranhos e mais exóticos. Alguns eram médicos, outros eram magos, outros eram mágicos. Eles pronunciaram palavras cabalísticas, queimaram ervas muito raras, fizeram beberagens especiais, mas ainda assim o menino continuava mudo. E Creso então disse aos ministros, já que ele não pode falar: desejo que seja educado de tal forma, de tal maneira, que a sua mudez seja compensada. Os ministros, novamente pela terra toda, contrataram os mais notáveis mestres de toda a natureza, e a criança lhes foi entregue para que se transformasse num pequeno titã, mesmo sem poder falar. E o menino começou a aprender. Era uma carga horária de estudo, de trabalho, de treinamento, muito difícil e complexa, além das possibilidades daquela criança que queria correr como as outras crianças corriam, que desejava brincar como os outros meninos brincavam. E depois de algum tempo os mestres notaram que a criança reagia, já não mais se oferecia ao aprendizado, refugava-o, até que numa noite, deitado numa cama de pedra, para que o seu corpo se enrijecesse, sem o direito de receber a visita paterna, para que o amor do pai não lhe entibiasse o caráter e afrouxasse a sua inteireza íntima, o menino acordou subitamente com uma mão terna e gentil que lhe acariciava a fronte. Abriu os olhos, era o velho e poderoso monarca. Ali estava Creso, o rei da Lídia, que o abraçou com ternura às escondidas e lhe disse: meu filho, eu te amo. Eu te amo infinitamente. Você é mais valioso para mim do que toda a Lídia, do que todo o império, do que todo o tesouro. De modo que todas as noites eu virei ver-te, para beijar-te a fronte, para te falar a respeito do futuro, para te dizer que é necessário aprender, que é necessário estudar, que é necessário crescer e ser forte, porque o homem muda em nosso tempo, nada significa e nada representa. No dia seguinte, os professores ficaram estarrecidos, pois o menino parecia renovado. Uma força titânica impelia-o para o aprendizado e subitamente ele mergulhou na intimidade de todas as possibilidades, crescendo muito.
25 anos depois, os ministros disseram a Creso: Senhor, o rei está pronto. O herdeiro do trono está pronto. É um pequeno Hércules. Tem uma saúde invulgar. É mestre nas armas e em todas as lutas. Trouxemos inclusive homens estranhos, pequenos amarelos, de olhos estarrecedores, que ensinaram ao rei tudo o que é necessário para que vença até mesmo homens muito fortes e muito poderosos. Nós lhe falamos sobre toda a filosofia da terra, a história humana. Ele conhece lendas e segredos, conhece inclusive a ciência, a astronomia, conhece a magia, mergulhou profundamente nos segredos dos iniciados. E nós lhe ensinamos uma linguagem muito própria. Temos vários escravos que cresceram com ele, que foram treinados, que lhe podem dizer as coisas através de sinais. E ele aprendeu também a ler a boca, os lábios. É um homem quase pronto, somente não fala, mas não encontramos ninguém mais capaz, tão sábio, tão forte, tão equilibrado. Creso felicitou-se e preparou-se para comunicar ao reino que o seu filho estava pronto. Exatamente neste momento recebe uma notícia de que o invasor rompera os limites da pátria. Durante algum tempo o inimigo se preparara ardilosamente, contratara um exército mercenário e dissera-lhes no campo de batalha: quem me trouxer Creso vivo e prisioneiro, a este darei toda a Lídia conquistada, com todos os tesouros e com todos os poderes. Desejo expandir os meus limites, o meu reino. Creso é o maior obstáculo. Se eu o apresentar manietado, dominado, vencido, humilhado, nenhum rei terá a coragem de enfrentar-me. E os soldados partiram, vencendo as defesas da Lídia, e subitamente se aproximaram da casa palaciana. Não havia força que pudesse deter aquele rolo compressor, e a casa palaciana foi arrebentada, as portas foram abertas, e os soldados nela penetraram atropeladamente, cada um desejando encontrar primeiro Creso, o rei da Lídia, para ser o dono daquele império e de toda aquela fortuna. Um soldado mais esforçado, de bíceps largos e poderosos, trazendo na mão direita uma espada, na esquerda um escudo manchado de sangue, e rompe pela primeira vez naquela sala principal onde estava o trono de Creso, e se detém estarrecido. Ali estava aquele trono tão decantado de ouro, de pedras preciosas, e ao lado direito e ao lado esquerdo, homens bem vestidos, elegantes, com joias. Um deles deveria ser Creso, o rei da Lídia, o monarca poderoso. O soldado ouvia atrás de si as passadas de outros que se aproximavam. Diante dele estava um homem velho, de cabelos brancos, de pele enrugada, sem joias, com um manto simples caindo sobre o corpo. Ele ergueu a espada para matar aquele homem que se antepunha à sua glória. Ali estava certamente Creso junto ao trono. Mas, ao lado esquerdo havia um moço, forte, belo, semidespido, a cintura exposta, um verdadeiro titã. Era o filho de Hércules, o rei da Lídia, aquele que era mudo, e aquele velho, aquele homem enrugado de cabelos brancos era o poderoso monarca que o soldado desconhecia. Ele ia matá-lo, e naquele momento o jovem, olhando a cena, sente a alma estrugir. O meu pai vai ser morto, aquele que me deu a vida, aquele que me deu a prosperidade, aquele que me deu a força, aquele que me ofereceu a liberdade. Jamais lhe pude oferecer alguma coisa em troca, pois nada tenho que possa compensá-lo de tantas dádivas. Como eu esperava que o tempo passasse, que ele envelhecesse, que ficasse enfraquecido para que eu tomasse nos braços, para que ele osculasse a fronte, para que eu ajudasse a andar, para dizer-lhe: meu pai, eu também te amo, e agora te ofereço o meu braço forte, protegendo-te do cansaço. Mas agora ele vai morrer. Senti uma dor poderosa dentro do peito, uma força estranha percorrendo todo o seu ser, e subitamente, pela primeira vez, o filho de Creso, o rei da Lídia, que era mudo, falou: pare, soldado, não mate. Este homem é Creso, o rei da Lídia, é o meu pai. Não mate, soldado. O soldado deteve a espada que caía. Creso voltou-se para o filho. A corte toda observava o milagre extraordinário, o fenômeno estranho de um moço mudo,
que jamais alguém pudera fazer falar qualquer palavra, emitir qualquer som, que agora falava claramente, salvando a vida do próprio Pai. Diante da sua verdade, o filho de Creso superou a anomalia orgânica, venceu a imposição totalitária da natureza. Diante da sua verdade, ele arrancou do seu mundo interior forças desconhecidas e transformou-se naquele que salvou a vida do seu pai, preservando-a para o futuro e para a posteridade. Contam que Pedro e João passavam por uma rua em Jerusalém, quando um homem que tinha as pernas murchas, um aleijão, estendeu-lhes as mãos e disse-lhes: dei-me uma esmola pelo amor de Deus. Pedro voltou-se para João e lhe disse: João, ofereça-lhe uma côdea de pão ou uma moeda. João colocou a mão no alforje, já não havia mais pão, ele estava vazio. E a última moeda havia oferecido àquela mulher que transitava com um filho doente nos braços. E disse para Pedro: não temos mais nada, nem pão, nem dinheiro. O homem ouviu. Era um profissional da mendicância. Passara toda a sua vida pedindo, conhecia os homens. Olhava os seus rostos e sabia quem tinha e quem não tinha. Quem amava e quem não amava. Olhou aqueles homens e disse: é impossível que um homem tão forte e poderoso não tenha dinheiro. É a técnica utilizada pelos ricos para negar àqueles que precisam. Mas eu não vou permitir que eles passem em vão. Por isso, arrancando os cabelos, batendo a testa na laje fria, arrebentando-a um pouco, numa voz estertorada, ele gritou: tenham piedade de mim, eu morro à fome, não me negue uma côdea de pão e uma moeda. E as lágrimas caíam abundantes. Pedro foi tocado por aquele tom patético, voltou-se para o homem e olhou, e lembrou-se de Jesus, lembrou-se do seu rei, lembrou-se do seu mestre, recordou-se perfeitamente daquela tarde, inesquecível tarde que era anoitecer, quando ele havia terminado de falar à multidão e descia a montanha, seguindo pelos apóstolos, pelos homens que haviam recebido tantas coisas dele. A noite estava chegando, as estrelas começavam a brilhar no firmamento, um vento perfumado soprava do lago próximo. Jesus se deteve. A multidão também. Um jovem se ergueu, tinha todas as características da lepra. As roupas rasgadas, o rosto deformado, as mãos que pareciam garras. Jesus estacou. E todos escutaram a voz daquele homem que dizia: Senhor, nós temos certeza de que Tu és aquele que todos nós esperávamos. Tu és o Messias. Tu és o Filho de Deus. Se Tu quiseres, poderás dizer: sê limpo, e eu ficarei curado. Dize, Senhor, sê limpo. Silêncio absoluto. E Jesus olhou devagarinho e lhe disse: eu quero ser limpo. O homem recuou. Ele queria ajuda, era verdade. Queria ficar curado. Mas ele temia. Ele não acreditava. Como alguém poderia liberá-lo da lepra, a doença fatal, que alijara o seu nome do livro da vida, que o fizera esquecido dos seus amores e da sua família, da sua aldeia? Como poderia curá-lo dizendo simplesmente: eu quero ser limpo? E os seus olhos expressaram a sua dúvida, a sua amargura nas suas lágrimas. Jesus olhou de novo e disse: eu quero ser limpo. E ele olhou as mãos, que já não eram as mesmas. Estavam perfeitas. Passou a mão pelo rosto, estava perfeito. Acabou de rasgar as vestes, o peito marcado estava limpo. Ele estava curado, levantou-se e saiu correndo, subindo a montanha, buscando a aldeia que deixara para trás. E a jovem a que ele amara, com quem deixara um filho, da qual se despedira para sempre, porque não tinha o direito à vida, ele era um morto. Pedro lembrou-se do seu rei, lembrou-se daquela tarde, quando ele estava dormindo na proa do barco, quando o barco percorria o lago e quando o vento começou a soprar mais forte,
Ele se lembrava perfeitamente da sua dor, da sua preocupação. O barco parecia só sobrar, mergulhava na intimidade das águas revoltas. O vento terrivelmente violento parecia tudo querer destruir. Quando ele, preocupado, acordou Jesus e lhe disse: Senhor, nós perecemos. Jesus se ergueu, olhou os ventos tumultuados, as águas revoltas, o mar encapelado, foi à fronte do barco e disse: ventos, acalmai. O vento se acalmou, as águas também, e o barco seguiu singrando as águas. E Pedro se lembrou que ele e outros disseram: quem é este homem? Quem é este homem que tem tanto poder? Pedro lembrou-se, voltou-se para o aleijado que o olhava, com os olhos marejados de pranto, estendeu as mãos e lhe disse: não tenho nada. Não tenho nada para te oferecer, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. O homem tremeu, porém forças poderosas pareciam percorrer todo o seu corpo. As pernas também, os músculos se multiplicaram, se movimentaram. Ele se ergueu devagarinho, não acreditava no que via. Os músculos fortes, as pernas de pé. Ele estava agora, como no passado, antes da febre que eu fizera, paralisado. Ele gritou: eu estou curado! E saiu correndo pelas ruas anunciando que o Rabone Galileu lhe devolvera a saúde e a liberdade. Pedro e João foram presos pelo sumo sacerdote. Foram mantidos em cárcere e no silêncio da noite o sacerdote o procurou e disse a Pedro e João: se vocês renunciarem a Jesus, se vocês não mais curarem em nome dele, eu deixarei que vocês partam, que voltem à vida, à liberdade. Mas se curarem outra vez em nome dele, eu condenarei os dois à morte, à galé, à tortura. Mantenham-se em silêncio, porque o carpinteiro já foi crucificado. Não pode evadir-se da cruz, não tinha poderes. Ele foi crucificado, como ousam em nome dele curar? Pedro e João silenciaram e partiram. Esqueceram-se do sumo sacerdote, das ameaças. João prosseguiu cantando o poema da vida, escreveu o quarto evangelho, o evangelho do futuro de todas as gentes para a posteridade. Fez o seu voo imenso no futuro e escreveu o Apocalipse, enquanto Pedro sustentava o cristianismo nascente. E um dia em Roma, nas catacumbas, afirmam, falando sobre Jesus, foi admoestado a fugir, pois os romanos certamente o prenderiam e o condenariam à morte. É melhor que você se vá, Pedro. Para nós és mais precioso na liberdade. E Pedro partiu e ao sair de Roma teve uma visão do Cristo naquele entardecer. Cristo, o seu rei, o seu mestre, o seu Jesus, caminhava na direção de Roma, nimbado de luz. E ele pergunta: quo vadis, Domine? Para onde vais, Senhor? Eu vou a Roma que abandono. E Pedro retorna. É feito prisioneiro, é torturado, é levado à morte numa das colinas romanas e resolvem crucificá-lo como seu mestre. E ele disse: crucifiquem-me, mas crucifiquem-me de cabeça para baixo, porque eu não tenho direito de morrer como rei. João, bem velho, na ilha de Pátimo, quando procurado pelos novos cristãos, quando lhe pediam que falasse sobre Jesus, ele dizia: amai-vos uns aos outros. Esta é a mensagem, esta é a solução, este é o salvo-conduto, é a fórmula mágica da felicidade. Amai-vos uns aos outros. O professor Hippolyte Léon Denis Rivail, aos 50 anos de idade em Paris, apronta-se para viver a sua aposentadoria. Fora um mestre inesquecível, um par de grandeza indizível, dos mais notáveis pensadores franceses e da Europa. Mas alguém lhe fala das mesas girantes, das mesas que falam, das mesas que pensam.
e ele deixa a sua aposentadoria e vai examinar o fenômeno das mesas girantes, esquece-se de tudo e a semelhança de um jovem que começa a viver, atira-se à aventura da libertação humana. Pesquisa, publica o Livro dos Espíritos e inicia uma nova era na história da humanidade. A doutrina espírita, a verdade revelada por Jesus, através da mediunidade, apontando ao homem a diretriz mais segura, aí se encontra agora nas terras abençoadas do Cruzeiro. Coração do mundo e pátria do Evangelho. Um jovem me perguntou: o senhor acredita mesmo que o Brasil seja o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Eu disse: acredito, mas existe tanta miséria, existe tanta corrupção, existe tanto crime, existe tanta ignorância. Ainda assim o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho, porque a mensagem espírita o Brasil fomenta. A mensagem espírita o Brasil oferece à humanidade. Os livros espíritas editados no Brasil em português, em inglês, em francês, em variados idiomas são espalhados por toda a terra. E os seus êmulos, os cantores da verdade e da esperança, vão a todos os países da terra anunciando o advento de uma nova era e afirmando: não existe a morte. A vida continua depois do túmulo. O homem é o autor da sua própria felicidade. Este é o momento da nossa redenção. O Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Uma nação preservada, resguardada, desde um passado longínquo, para ser realmente esse fulcro de luz e de amor em benefício da humanidade. As outras lutas, os outros problemas, são dificuldades naturais do processo evolutivo que o homem devagarinho contornará até encontrar o seu lugar exato. Enquanto isso, os que são convidados para o banquete da luz, que se apressem. Os que são convidados para o banquete da luz, que se preparem, porque está no Evangelho que eles devem vestir a indumentária adequada. Devem preparar-se para esse momento especial, porque aqueles que não estiverem vestidos adequadamente não terão direito de participar do banquete. E o banquete exige que todos nós nos apresentemos com a vestidura moral, acima de tudo, com a roupagem do comportamento da ética, porque a doutrina espírita não pode mais ser considerada como mais uma curiosidade na história do pensamento. É o momento definitivo da nossa renovação. É o momento apropriado da nossa redenção, é o ponto de partida de um novo mundo, quando a humanidade se prepara para adentrar a classificação terceira de Allan Kardec com relação aos planetas, o mundo de regeneração. Aproximamo-nos de uma nova era, e o que nós sabemos, o que nós conhecemos, tudo aquilo que nós encontramos na doutrina espírita, enseja-nos a oportunidade de modificar as bases da sociedade humana. Divaldo Pereira Franco, esse artífice da luz e vexilário da verdade, teve o ensejo de afirmar que uma semana apenas de evangelho à luz da doutrina espírita já é o bastante para abalar as estruturas de qualquer personalidade e abalar as estruturas da sociedade humana. O Mahatma Karamchand Gandhi afirmou que quando o homem atingir a mais elevada expressão de amor, esse amor será o bastante para neutralizar o ódio de milhões. E Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, tem o ensejo de afirmar que quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Lá no Oriente, um homem toma o seu machado e vai buscar lenha. Aproxima-se de uma árvore, ergue o gume afiado e dilacera vagarosamente a haste que dele se encontra diante. A primeira pancada e ela se abre e o perfume toma conta do ar. A segunda, a terceira, pouco a pouco ele vai dilacerando o sândalo, e quanto mais o fere, mais ele perfuma. As achas que se espalham, as migalhas que explodem no ar, levam perfume, o perfume toma conta da atmosfera. Todo perfumado, o gume do seu machado, ele coloca sobre os ombros os pedaços de lenha e retorna à sua aldeia.
Sê como o sândalo, que perfuma o machado que o fere, diz a mensagem do Oriente, sintetizando todo o espírito do cristianismo, toda a mensagem de amor na face da terra. É necessário mudarmos o nosso comportamento, a nossa atitude diante da vida, conscientemente, apropriando-nos desse tesouro que a misericórdia divina nos entrega através da doutrina espírita. Senhor, perguntaram um dia a Jesus, qual é o primeiro e o maior mandamento da lei? E ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu espírito, de todo o teu coração. Este é o primeiro e o maior mandamento da lei. E acrescentou, mas aqui tendes um outro, semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E fechou dizendo, toda a lei e todos os profetas se encontram contidos neste mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Estamos sendo convidados a colaborar com Cristo na implantação de uma nova era. Por que demoramos tanto? O que é que nos detém? Nunca ninguém soube tanto quanto o espírita sabe. Nunca ninguém recebeu tanto quanto o adepto da doutrina espírita recebeu. Não existe na face da terra filósofo, psicólogo, especulador de qualquer natureza que saiba tanto quanto o adepto da doutrina espírita, que recebe das mãos de Jesus a verdade revelada, transformada num conjunto doutrinário de leis magníficas, libertando a sua consciência, dinamizando as suas potencialidades adormecidas e abrindo todas as perspectivas da sua mente, para que a alma possa mergulhar no verdadeiro sentido da vida, em busca da felicidade. Vale a pena. Este é o nosso momento, este é o nosso ensejo. Alguns anos atrás, 3 décadas aproximadamente, há 35 anos atrás, exatamente, estávamos no Centro Espírita Caminho da Redenção. A instituição criada e dirigida pelo notável médio e tribuno baiano Divaldo Pereira Franco. Os espíritos nos diziam, o nosso amigo deverá agora iniciar um adestramento diferente. É preciso que a sua mediunidade ectoplásmica, que os seus fluidos de efeitos físicos e materialização sejam desenvolvidos. Durante 2 anos aproximadamente faremos 1 a 2 vezes por semana reuniões dessa natureza, para que o ectoplasma se possa exteriorizar e nós o possamos manipular. E as reuniões começaram com tentativas de toda sorte, fenômenos de transporte, de materialização, luminosos, os fenômenos mais notáveis que alguém pode ver junto a um médium de efeitos físicos. E ao encerramento, praticamente, daqueles 2 anos de trabalho, de luta, de esforço e sacrifício, mas de engrandecimento espiritual, pois os espíritos desfilavam, trazendo os nomes mais notáveis para falar-nos de Deus e da verdade. Naquela noite especialíssima, ao final do nosso encontro, o médium deitado no outro lado da sala permite que, através dos seus fluidos, uma nova entidade última se materialize. Ela se ergue, enquanto ele está deitado numa cama, quase que todo enrolado. O espírito se volta e ao longe vimos no seu peito uma pequena luz, como uma lâmpada escondida, pequena, inexpressiva, insignificante. E devagarinho, aquele ser veio andando. Do outro lado da sala, 20 pessoas aproximadamente, nós nos encontrávamos na segunda fila. E ali observávamos o espírito que caminhava. À medida que ele se aproximava, a pequena luz nos permitia vislumbrar um pouco das suas vestes, das suas características humanas. E fomos estremecendo devagarinho, pois tudo indicava que aquele espírito seria um dos nomes mais notáveis da vida espírita, da história do espiritismo do Brasil e no mundo. A 2 metros da primeira fila, vendo-o perfeitamente, com a sua barba longa e cheia, com a sua roupa antiga do início do século e do século passado, o Dr. Bezerra de Menezes tem a oportunidade de dizer: espírita,
E ao enunciar este vocábulo, a pequena luz pareceu explodir. Se transformou num holofote, iluminou a sala inteira. Nós o vimos perfeitamente delineado. A luz se apagou e ele disse: "Oh, espíritas!" E ela explodiu outra vez. Este é o momento da nossa redenção. Através dos erros, o Senhor instituiu na terra movimentos renovadores para que o homem se transformasse. Ele veio pessoalmente trazer-nos a mensagem do amor. Mas foi Allan Kardec, o arauto da verdade, que estabeleceu as bases definitivas para a felicidade total. É o momento da nossa redenção, porque lá fora o homem chora. O homem está desesperado, o mundo se lamenta, necessitando de mãos amigas, de ósculos fraternais, de ternura, de amor e de bondade. A vida nos aguarda, espíritas, e a luz explodiu outra vez. Vamos em busca do mundo, em busca da vida. Jesus não está aqui, Jesus está lá fora. Ele nos aguarda junto à dor, junto à miséria, junto à fome, junto ao desesperado, ao enlouquecido, ao homem torturado que perdeu o endereço de Deus. Oh, espíritas, este é o nosso momento, a nossa oportunidade. Talvez um dia mais tarde, na imortalidade, os nossos irmãos católicos, diante da verdade, digam a Deus: Senhor, nós estávamos presos à letra, nós não sabíamos, nós não tínhamos certeza. Perdoa-nos, Senhor. Mas vós, espíritas, que podereis dizer? Vós que sabeis, vós que tendes certeza, vós que estáis a ver, vós que podeis tocar. Adiantou-se um pouco, estendeu aquela mão magnífica e tocou uma jovem que se encontrava na primeira fila. Tocou o ombro de uma outra pessoa e foi assim devagarinho enquanto a luz o acompanhava. Que podereis dizer, vós que sabeis absolutamente que não existe a morte, que a vida continua depois do túmulo, que a evolução se faz pelas encarnações sucessivas? Este é o momento da nossa liberdade. Por isso, quando surgirem os momentos de ensejo de trabalho, atirem-se à luta, movimentem os braços, não temam, porque no momento da dor, da fragilidade, do desespero, estaremos ao vosso lado, em nome dele, e ele também estará vibrando, sorrindo dos céus na direção da terra, sussurrando aos ouvidos dos seus amores, que é o momento de ação, que é o momento de trabalho, que é o momento de redenção. Espírita, a luz se ergueu de novo e se apagou, e ele foi recuando, se diluindo, se desmaterializando, enquanto nós, estarrecidos, debruçávamos em nossa própria dor e oferecíamos a Jesus a nossa vida, todos nós ali desesperados, diante da verdade, diante do convite de Deus, diante da oportunidade de ser feliz. Felicitemos com Jesus, com a doutrina espírita, com este momento abençoado em nossas vidas. Muita paz. Muito obrigado. Bom, nós estamos honrosamente recebendo a visita do companheiro Geraldo Guimarães, que é diretor do grupo espírita Caminhos da Esperança, do Rio de Janeiro, e é um dos oradores credenciados pela FEB, que está nos brindando com um trabalho aqui em Divinópolis, a convite do Centro Casa Maria de Nazaré. Então nós estamos aproveitando, nós da equipe do Projeto Futuro, para entrevistá-lo, para que ele possa colocar para nós algumas questões acerca do movimento espírita a nível de Rio de Janeiro e a nível nacional. Então, muito bom dia, senhor Geraldo. Bom dia, um prazer, uma alegria muito grande de podermos participar desse movimento. Isso. A primeira questão, ligada ao movimento espírita, lógico, são as que mais nos interessam. Como primeira, então, a questão que a gente coloca seria o seguinte: o que o senhor poderia nos dizer acerca do movimento espírita brasileiro na atualidade?
O movimento espírita brasileiro na atualidade é um movimento em transformação. A doutrina espírita, como afirmou Allan Kardec, é evolucionista. À medida que se acerquem da doutrina espírita recursos que a permitam elevar-se, a doutrina espírita assimilará todas essas possibilidades. A humanidade passa por transformações. O nosso país, que estava um pouco à margem da tecnologia, de recursos e técnicas, está se imbuindo rapidamente dessas possibilidades todas, inclusive a doutrina espírita no movimento espírita. Então o movimento vai no crescendo, se adaptando, se transformando, se enriquecendo para poder ser realmente o que o mundo espiritual deseja que ele seja, um portal abençoado de luz que permita a todos adentrarem a felicidade. Quais as expectativas, na sua opinião, para o futuro do movimento espírita nacional? As expectativas são as melhores possíveis. De um tempo para cá, o movimento espírita tem caracterizado um esforço muito grande de aprofundar o conhecimento da doutrina espírita. Eu me recordo que, algum tempo atrás, nós éramos convidados para 10 palestras e fazíamos 10 palestras. Hoje, para cada 10 convites, nós temos que fazer pelo menos 4 a 5 seminários. São cursos, workshops, etc, etc. Há um interesse muito grande de aprofundamento do conhecimento. Aborda-se ainda bastante as reuniões doutrinárias de modo geral, mas os participantes dessas reuniões aprofundam depois os conhecimentos em cursos específicos, em cursos de doutrina espírita. E isso vai dar uma largueza muito grande. Com um conhecimento aprofundado da doutrina, uma capacitação maior, os adeptos da doutrina poderão assumir perspectivas muito mais amplas do trabalho, poderão ampliar os horizontes do movimento espírita e poderão receber nas suas hostes essa necessidade imensa que aí se encontra, um número cada vez maior de pessoas que está procurando a verdade, uma orientação, um esclarecimento definitivo. Hoje, se uma multidão procurasse a doutrina, não teríamos como atendê-la. Mas no futuro, diante do que se esboça agora, e com um aprofundamento maior ainda das técnicas de estudo, o homem vai certamente encontrar na doutrina espírita tudo de que necessita. E o espiritismo poderá receber um contingente maior de pessoas necessitadas de orientação, que busquem um discernimento mais significativo. O que se poderia fazer para dinamizar o movimento espírita? Em primeiro lugar, estudar a doutrina espírita. O maior mal da humanidade é a ignorância. Quando o homem teme, é porque ignora. Quando ele ignora, ele teme. Quando o homem sabe, ele se torna forte. Quando o homem conhece, ele é poderoso. O seu conhecimento, a sua capacidade é uma chave libertadora. Dizia William Shakespeare que o conhecimento é a asa que nos conduz ao céu. O Evangelho afirma: amai-vos e instruí-vos. O Livro dos Espíritos esclarece: a evolução moral é consequência da evolução intelectual. Há uma necessidade muito grande de um estudo maior da doutrina. Isso é muito importante. Com esse conhecimento mais amplo, com a posse dessa verdade espírita, a criatura não terá dificuldade de superar qualquer dificuldade, qualquer problema. Ela vai ampliar os seus limites. De modo que o que é preciso é isso, é estudar muito, se aplicar mais no conhecimento e daí então praticar mais a doutrina. Quais as atividades espíritas mais carentes de atenção dentro da casa espírita? É o estudo da doutrina. Nós ainda temos, tradicionalmente, as reuniões ditas doutrinárias. São reuniões dirigidas a um público heterogêneo. As pessoas diferenciadas vêm para a reunião no centro espírita. São pessoas de cultura, pessoas de pouca cultura. São pessoas sadias, são pessoas doentes. Problemas de necessidade de alimento e necessidade de amor, de afeto. Essas pessoas têm um tipo de orientação na reunião doutrinária.
Você apresenta uma tese, defende até certo ponto, analisa de alguma maneira. Mas quando as pessoas saem, o que fica é muito pouco. Pode ficar o impacto emocional que toca, que estimula, alguma informação específica, mas de um modo geral, a grande informação se perde. Porque quando alguém fala durante uma hora, traduz o que estudou durante muito tempo em livros e livros. O que ouve durante uma hora não tem a capacidade de reter e transformar aquelas informações resumidas, no livro, nos livros que a pessoa estudou. Então, é necessário que haja depois um aprofundamento do conhecimento. Então você faz a reunião doutrinária, você desperta a atenção, mantém um nível de interesse e leva a criatura para estudos específicos, onde ela estuda a reencarnação, a lei de causa e efeito, onde estuda a vida no mundo espiritual, quem é Deus, o universo, as virtudes, e daí nasce um conhecimento maior, mais profundo. É essa a postura. Nós temos na atualidade, principalmente no Brasil, um boom de informações, de colocações dos conceitos espíritas nas televisões, nas novelas e tudo mais. Pressupondo que isso seja uma atividade, vamos dizer assim, de interesse comercial, o que, na sua opinião, tem a ver essa propaganda, talvez, entre aspas, propaganda, em massa, a ver com o movimento espírita? Isso é bom para o movimento espírita. Não podemos desdenhar o poder de uma televisão entrando em milhares, em milhões de lares. A gente faz uma conferência para 200 pessoas, para 500 pessoas, para 1000 pessoas e fala para a multidão. Uma informação dessa penetra em milhões de corações. Eu acho isso muito bom para a doutrina espírita, mesmo quando haja erros e deficiências. Porque esses erros e essas deficiências depois são sanadas. A pessoa não se transforma em espírita porque viu aquilo na televisão ou ouviu aquela mensagem. Mas ela é motivada, ela é despertada. O que é bom é porque, como se trata de um meio de informação massificada, a criatura passa a entender aquilo como uma informação comum. Antes ela temia doutrina, era informação de um movimento estranho, secreto, exótico. Mas agora a televisão que veicula cigarro, que veicula novela, que veicula política, futebol, corrida de automóvel e produto de toda natureza, veicula também a doutrina espírita, passa a ser uma coisa comum. Tão comum que a Globo, que a Manchete, que a Bandeirantes, que o SBT, os canais variados de televisão anunciam. Se as televisões passam a anunciar normalmente a informação espírita, é porque isso é uma coisa normal. O povo começa a aceitar assim. Quando ela se defronta oportunamente com uma oportunidade, digamos, específica de ir a um centro espírita, de conversar com alguém, ela já está com o coração predisposto, aberto, já não tem tanto medo. Essa novela agora abordando tranquilamente, como abordou há 20 anos atrás, mostrando o livro dos espíritos, a imortalidade, a comunicação dos espíritos. Não importa que haja falhas aqui e ali, há falhas no próprio movimento, porque não pode haver falhas no meio de comunicação que se utiliza disso para ganhar dinheiro. É uma diversão direcionada para o lucro. Mas o importante é que a mensagem está lá. Todos os dias, nos lares, o livro dos espíritos, existe uma orientação correta. Por quê? Porque os escritores e alguns participantes são espíritas. Quando a novela foi feita pela primeira vez, teve uma orientação de Herculano Pires, que dava um apoio logístico em torno disso. O próprio Chico Xavier orientou muitas vezes. A mensagem passada é muito doutrinária, embora haja todo um envolvimento comercial, uma técnica de comunicação através de histórias paralelas para poder aprender a atenção do ouvinte, mas isso é muito bom, muito interessante. Nós temos conhecimento do trabalho que é realizado fora do Brasil por expositores como Raul Teixeira e Divaldo Franco. O senhor tem conhecimento da repercussão dessas exposições, dessas palestras? Como é que o estrangeiro tem recebido a visão imortalista, a reencarnação e temas dessa natureza, quando oradores brasileiros estão fazendo esse trabalho em países como Bélgica, como França, Estados Unidos, Espanha? Há mais de 30 anos atrás, Divaldo Franco começou as suas atividades de divulgação da doutrina na América do Sul.
Ele partiu para a Argentina e da Argentina ele foi visitando os países latino-americanos. Durante muitos anos, ele repetiu essas viagens, fundando centros espíritas, estimulando pessoas para que aderissem à doutrina espírita, inclusive traduzindo mensagens e livros dele para a língua espanhola. À medida que ele saturou um pouco essa área e que o movimento tomou vulto, cresceu realmente, se tornou expressivo, ele passou então para Portugal. Fez uma visita a Portugal, visitou todo o país, naqueles momentos difíceis da ditadura em que o espiritismo era aceito apenas como ciência. Teve a oportunidade de falar escondido em fazendas, em subterrâneos, em livrarias. Alguns confrades foram presos, mas ele não temeu tudo isso e continuou. Dali, ele estendeu um pouco para o resto da Europa. Então ele foi à França, foi à Itália, foi à Inglaterra. Me recordo perfeitamente de que voltou da Alemanha quando não havia nenhuma possibilidade. Ele foi ampliando bastante nessa área, voltou muitas vezes à Europa, depois que houve a modificação na política de Portugal e da Espanha. O movimento espírita, que já havia tido ali assim uma penetração significativa, cresceu bastante. A Itália também. O movimento, portanto, na Europa foi muito bem. Ele passou então à África, começou a visitar muito a África, durante muitos anos foi à África. E aí ele começou a visitar a América Central. Da América Central, finalmente, foi os Estados Unidos, que era, digamos assim, o país mais fechado. Falava-se, inclusive, das dificuldades do povo americano aceitar a tese espírita. Mas nós não podemos esquecer que o berço, praticamente, do movimento espírita começou nos Estados Unidos. Hoje, Divaldo, pela 30ª vez, vai aos Estados Unidos. E Divaldo, depois de percorrer bastante a África, voltou-se para os Estados Unidos da América do Norte, onde já foi mais ou menos umas 30 vezes, implantando o movimento espírita ali. Em 1992 houve o primeiro encontro espírita em Nova York. Agora vai haver o primeiro encontro nacional espírita dos Estados Unidos em Miami. Ele chegou até aí a Malásia. No início havia muita dificuldade. A resposta era muito pequena, quase inexistente. Hoje, de um modo geral, no mundo, a resposta não é muito significativa, não é muito grande. Em alguns países, sim. Portugal, Espanha, Itália. A França também hoje já tem uma resposta boa. A Inglaterra, mais ou menos. E os outros países, uma resposta pequena. São núcleos pequenos, com brasileiros. E conferências que ele faz esporadicamente em universidades, em emissoras de rádio e televisão, que o entrevistam, acima de tudo, pela sua paranormalidade, pela sua mediunidade, que demonstra alguns fenômenos. Esteve na Malásia, recentemente esteve no Japão, e o trabalho vai indo bem nos Estados Unidos, na América do Norte, em toda a América Latina. O movimento é bom, significativo. Logo em seguida, surge, entre outros que estiveram nos Estados Unidos, na Europa e na América Latina, o nosso Raul, que de uns anos para cá tem repetido bastante as suas viagens, também com o Divaldo, levando essa mensagem. Ele tem se oferecido integralmente esse trabalho com um êxito muito grande, se liga muito aos jovens e atende às necessidades. Ana Guimarães, nossa esposa também, de uns anos para cá tem ido à Europa e mais aos Estados Unidos. Todo ano ela passa um mês, vai a Nova York, em Nova York ela corre os Estados Unidos de ponta a ponta, visitando alguns estados, proferindo conferências sucessivamente. Os livros espíritas foram traduzidos para quase todos os idiomas. Nós temos hoje livros de Chico de Divaldo traduzidos para muitas línguas, o que tem facilitado muito. A criação de uma espécie de federação internacional, encontro de toda a natureza. Hoje a Europa está abrindo mais as portas à doutrina espírita. Já existem franceses, antropólogos, sociólogos, levantando a bandeira do espiritismo. Agora mesmo o padre Franz Fabrini publicou um livro, Os Mortos nos Falam, onde ele faz abordagem sobre a comunicação dos espíritos, ele mesmo lá, um livro na 3ª edição, vendendo muito na Europa. Agora, com a transcomunicação instrumental, nós vemos um movimento surgindo por outro caminho. Da parte dos cientistas, esse movimento vai penetrando nas universidades, nos centros de pesquisa, porque não é uma mensagem de aspecto religioso. É uma comunicação do mundo espiritual com a Terra através da ciência, da tecnologia. Então, os homens que levantaram
os homens que idealizavam, os homens que construíram o Vidicom, são homens ligados à física, à engenharia, e que não tem nada a ver com a doutrina espírita, embora já tenham conhecido a doutrina do segundo congresso, no ano passado, em São Paulo. Uma questão ainda ligada a essa mesma linha de raciocínio é o seguinte: é uma curiosidade minha e com certeza de muitos companheiros do movimento espírita. Os países orientais têm uma tradição cultural que tem alguma ligação com a imortalidade da alma, com a reencarnação, embora com uma concepção um pouco diferente. Há notícias de núcleos de estudos de espiritismo em países do Oriente? Não. Nós temos no Japão oportunidade de abordar a doutrina espírita, analisando principalmente a reencarnação com a dinâmica da doutrina espírita. Mas isso se dá nos órgãos, nas sociedades ligadas a Satya Sai Baba. Existe na Índia um núcleo bem pequeno, através de uma criança, de um menino que tomava conta de automóveis quando o Divaldo estava lá na Índia. Ao se despedir, o menino não quis receber dinheiro, o Divaldo lhe deu um livro dos Espíritos, em inglês. Deu-lhe o endereço e 2 meses depois recebeu uma carta de uma professora na Índia que lhe dizia que havia sido procurada por aquele menino com um livro de inglês. E ele queria estudar inglês para entender o livro. E ela então começou a ensinar inglês ao menino, também começou ao livro, reuniu outros meninos. Então ela e os meninos estavam estudando o Espiritismo, o livro dos Espíritos, e estudando inglês ao mesmo tempo. Esse é o primeiro núcleo que eu encontro na Índia. De um modo geral, no Oriente é muito difícil. Eles estão muito estratificados em suas ideias, bobagem ou outra, mas realmente não existe nada assim de peso, de porte, como existe na Europa de um modo geral. A mediunidade sempre foi e sempre será a forma dos espíritos se comunicarem com os homens. Porque, na sua opinião, há tão poucos médios do quilate de Divaldo, Raul e Chico Xavier, apesar de no Brasil há uma provisão muito grande de médios? A mediunidade é uma faca de 2 gumes. Divaldo, Chico, Raul não são os únicos médiuns bons do Brasil. Nós tivemos centenas desses médiuns. Alguns começaram a aparecer e seguiram novos caminhos. Outros se afastaram da doutrina. Esses ficaram. Para termos a ideia do que a mediunidade representa, de como ela é uma faca de 2 gumes. O homem, muitas vezes, nas suas limitações, ele usa mal a propriedade mediúnica, então se afasta de uma série de problemas. Nós temos um envolvimento chamado obsessivo, que é muito grave. Existe uma humanidade paralela à nossa que não tem nenhum interesse que a nossa tenha êxito imediato. E naturalmente atacam as fontes, as árvores, os mecanismos de informação que podem realmente libertar a criatura. E nada como um bom médium para ser destruído, porque eles fecham uma porta muito significativa. Imagine, por exemplo, se tivesse atingido Chico Xavier e tirado Chico Xavier do trabalho espírita. A humanidade perderia quase 400 livros notáveis. Então essa mediunidade está aí. Você veja, tem Ivone Pereira desencarnou há um tempo, escreveu uns 12 livros mais ou menos e tem mais uns 8 livros inéditos. Nós tivemos Dolores Bacelar, que escreveu aí uns 10 livros muito bons. Tivemos João Nunes Maia, que desencarnou há algum tempo e deixou de 60 a 100 livros aproximadamente. Nós temos uma série de bons médiums. A Júlio César Grande Ribeiro, ainda vivo no Espírito Santo, um excelente médium psicógrafo em atividade. Então, muitos médiuns não são conhecidos. Um trabalho não é de tanta envergadura, não é de envergadura nacional, é regionalizada. Eles às vezes se dedicam a outras tarefas e não exatamente a tarefa psicográfica ou a tarefa da divulgação da palavra espírita. Mas alguns se foram, outros estão aí. Um levantamento feito há pouco tempo atrás fez uma relação de 30 médiuns de porte atuando no Brasil em várias áreas de trabalho, de atividade.